Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Cláudio Mandula, sou aluno de matemática da UF, CEDERJ. Estou cursando estágio supervisionado 3 e estou fazendo um trabalho aqui que é um trabalho que é exigência dessa cadeira para a formação, né? Que são as atividades não presenciais. Para tanto, eu vou ministrar uma aula que ela é direcionada principalmente para os alunos do ensino médio. Normalmente essa aula ela é dada para os alunos do terceiro ano. Eu tive orientação do professor Alexandre Bandeira, ele sempre me orienta, sempre traz questões para mim que eu desconheço de sala de aula, né, que eu tenho pouca experiência, ele tem muita experiência, então sempre procuro a experiência dele para poder fazer um bom trabalho e ser um bom professor. Então essa aula está formatada para alunos do ensino médio, do terceiro ano, e é uma aula de estatística. A aula terá 20 minutos, certo? Até 20 minutos, entre 15 e 20 minutos, e ela se propõe a iniciar. Eu pretendo trazer com essa aula o conceito de estatística. Não pretendo entrar em questões de contas e tudo mais, porque o tempo seria curto e a gente teria que ter mais tempo para fazer algumas demonstrações. Mas para a parte de conceito e definições seria importante, isso é importante. Por que a escolha de estatística? Porque estatística é algo que está no nosso dia a dia, é um assunto importante para os alunos do segundo grau, e eles conseguem dali perceber essa importância e saber que isso vai ser usado na vida deles, né? Essa aula é mais para eles terem um conceito e eles saberem que mesmo que eles usem isso para as ciências sociais, né, as ciências humanas, né, no caso, né, eles vão ter que conhecer de estatística e saber trabalhar minimamente para poder fazer algumas demonstrações, certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui para vocês, né, o conceito de estatística, certo? E depois alguns exercícios, né? Alguns exercícios, não exercícios para a gente resolver, mas exercícios no sentido de algumas ponderações, né? Algumas considerações. Isso eu vou fazer através da apresentação de vídeo, né? E aí a gente vai ver a questão dos conceitos através da apresentação de vídeo e através da apresentação de um estudo que é da Oxfam Brasil e Datafolha. E aí eu vou trazer esse estudo, que é um estudo estatístico, fazer as considerações e trazer isso para o nosso cotidiano, tá certo? Vou começar aqui com o vídeo, vocês vão gostar. E aí a gente começa as apresentações. Desigualdade para mim chama-se injustiça. Eu não tenho o mesmo acesso, né, às coisas que as classes mais altas teriam. Para mim, pessoas que não têm amor a ninguém. Algo que limita as pessoas. O povo, falando dos pretos, falando do dia do povo. Uma camada da sociedade tem muito e a maioria não tem nada. É quando as pessoas se acham diferente uma das outras. Você não ajudar o próximo, você pisar em outras pessoas. Eu, quando vou arrumar emprego mesmo, que eu vou entregar um currículo, a pessoa fala que não vai aceitar. Afeta o tempo todo. Eu pego o metrô, eu venho trabalhar todo dia de manhã. Tem pessoas que não precisam fazer isso. Eu acho que atrapalha no nosso destino final, que é tentar ser feliz, mesmo que seja um pouquinho por dia. Toda vez que eu vejo um tratamento desigual, eu realmente me choco muito. As pessoas te olham menosprezando,
por você ser negra, por você ser nordestina. Então acredito que muito nessa situação mesmo. Limita muito. O negro ganha menos, a mulher negra tem menos oportunidade de emprego. Afeta bastante nossas oportunidades e o nosso dia a dia. Não só o negro, mas como eu falei, indígenas, as pessoas que vêm de fora, que buscam uma oportunidade. Na cabeça de quem acolhe o racismo, não de quem joga. Eu acho que não, que tem mulher mais autoridade que os homens, né? Na sociedade, como tem na política, né? O machismo realmente deixa a mulher limitada. Homens ganham mais, eles têm mais chance de crescer. Tem hora até que desanima, mas faz parte, você tem que enfrentar e dar a volta por cima. Nós não queremos privilégios, e sim igualdade, ser tratada como igual, seja no âmbito de trabalho, na rua, o respeito de poder sair com a roupa que a gente quer, de poder se posicionar, de ter a nossa voz, de ser ouvida em primeiro lugar. Então, pessoal, como vocês puderam ver, o vídeo ele não fala de estatística. O vídeo ele está falando de desigualdade, de desigualdade no Brasil, de racismo, de certa forma, né? De machismo, como isso se apresenta no país. E por que trazer o vídeo para falar de estatística? Na verdade, para mostrar mesmo que a estatística ela está em todo lugar. A gente usa a estatística para trabalhar com dados da natureza, com fenômenos da natureza no caso, com dados, com fenômenos sociais, certo? Então, por conta disso que é importante. Esse vídeo ele faz parte de um compêndio que também é da Oxfam, né, da Oxfam Datafolha, Oxfam Brasil Datafolha. Então tem o vídeo e tem agora a pesquisa. E eu vou trazer aqui a pesquisa para a gente discutir um pouco. A pesquisa ela já vai trazer os dados estatísticos, né, e a gente vai poder perceber como é a percepção da população com relação à questão da desigualdade, certo? Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, essa apresentação é o trabalho de atividades não presenciais do estágio supervisionado 3 e eu sou o Cláudio Amandula e vou falar sobre introdução à estatística básica. Então aqui, como eu já havia falado, né, o trabalho é a pesquisa da Oxfam Brasil e Datafolha. Ela é de 2019, aqui não está aparecendo, mas é de 2019, e fala sobre desigualdade, né? Sobre as desigualdades, né? E aqui eu vou começar a apresentar só o sumário dos resultados. Eu tirei um extrato do que eu entendi que era mais interessante, mas a pesquisa ela é bastante grande, certo? E é interessante vocês procurarem, tá bom? Tá na minha bibliografia. E aqui a gente começa, né? O que eu trouxe de interessante aqui? Sem redução da desigualdade não há progresso. 86% da população acredita que o progresso do Brasil está condicionado à redução da desigualdade entre pobres e ricos. Você vê, né? A população já vê que a desigualdade que a desigualdade ela impede que o país progrida. É uma percepção da população. Otimismo individual, ceticismo social. 70% acreditam que estarão na classe média ou classe média alta em 5 anos. Isso é um otimismo, né? Isso foi em 2019, isso vai ser lá para 2024, né? Vamos ver se vai acontecer. Tá difícil, 2020 já morreu, né? Tá bem complicado, né? 57% não acreditam que as desigualdades diminuirão nos próximos anos.
Então uma coisa é conflitante com a outra, né? Então a pessoa se vê melhor daqui a algum tempo, numa situação melhor, mas elas não acreditam que as desigualdades vão diminuir nos próximos anos. Você vê que há um contrassenso aí, né? Mérito não resolve. 58% duvidam que o trabalho equaliza chances dos mais pobres. Isso aqui é algo interessante, né? Porque a pessoa trabalha e não vê a vida dela avançar. Isso não é algo fácil, né? Não é algo que eu vejo como fácil. Mérito não resolve. 58% duvidam que o trabalho equaliza as chances, daquilo que eu tinha falado já, né? E 51% não creem que a educação das crianças pobres equaliza suas chances de uma vida bem-sucedida. Então, a educação, eles percebem que até a educação, os que foram consultados aqui, creem que até a educação, não creem que a educação poderia equalizar. Então a educação, eles veem que não é de boa qualidade, né? Das crianças pobres, então não é de boa qualidade. Aqui um dado que não está em percentual, ele está em fração, e isso na próxima aula, numa aula posterior, eu acho que é interessante trabalhar, né? Que é assim, fé, educação, saúde para uma vida melhor. 2 em cada 3 brasileiros elegem a fé religiosa, estudar e ter acesso à saúde como as 3 principais prioridades para uma vida melhor. Você vê que a fé está no mesmo patamar que estudar, que o estudo, né, e que a saúde. Isso explica muito da nossa população, muito mesmo. Muito, porque a religião é algo que move tanta gente. E aqui está, gênero e raça impactam a renda, né? 64% concordam que o fato de ser mulher impacta a renda, antes 57% em 2017. E 52% concordam que negros ganham menos por serem negros, ante 48% em 2017. Você vê que está avançando a percepção de que nós vivemos numa sociedade desigual. Cor de pele. 72% acreditam que a cor da pele influencia na contratação das empresas. 81% acreditam que a cor da pele influencia na decisão de uma abordagem policial. E 71% concordam que a justiça é mais dura com os negros. É o racismo sendo percebido pela população. A gente entende que isso é óbvio, isso aparece tudo, mas aqui está demonstrado, né? E a mulher? Lugar de mulher. 86% discordam que mulheres deveriam se dedicar somente a cuidar da casa e dos filhos e não trabalhar fora. Ou seja, a mulher, a sociedade já está percebendo que a mulher ela já tem uma outra função, né? Já tem uma outra função. Há que se estudar aqui se a mulher chega em casa, ela continua fazendo as outras funções que historicamente era dela, né? Que eram delas, né? As outras funções eram dela. Porque aí seria o quê? Mulher sai de casa cedo, trabalha o dia todo, chega em casa à tarde e ainda vai cuidar de casa. É um negócio difícil, né? Um negócio bem difícil, é algo que deve ser estudado. Como é que isso vai avançar? A estatística também traz isso, ela traz alguns pontos, chegamos até aqui, daqui para lá tem que avançar, né? Isso é interessante. Conceito de estatística, isso aqui é o meu conceito, e eu levantei esse conceito, dado o que foi falado, e eu quis trazer o meu conceito para que vocês tenham de vocês, certo? Então vamos lá. Estatística propicia a percepção organizada de fenômenos
naturais e sociais através da análise de dados, gráficos e tabelas para a tomada de decisão. Essa é a minha percepção. Talvez tenham mais algumas coisas aqui, mas é como eu descreveria primeiro. Na minha bibliografia eu coloquei campos, a definição de estatística de campos. Está no livro dele, que foi publicado em 2016, tem na bibliografia. Então, a dele é a seguinte: estatística é um ramo da matemática aplicada que consiste em uma série de etapas, iniciando pela coleta de informações dos dados, que após coletados passarão por uma organização e apresentação. Chegamos daí a uma fase complementar, na qual se dará a análise daqueles dados já organizados e descritos. Ora, esta análise dos dados coletados funcionará como um meio pelo qual chegaremos a uma conclusão. Esta, por sua vez, ensejará a tomada de decisão. Então você vê que a tomada de decisão é algo importante. E assim ele estabelece: você coleta, você trata os dados, você vai tabular, vai colocar isso numa tabela e tudo mais. Depois que você tratar os dados, você vai trazer alguma informação, e trazida alguma informação, vai se tomar uma decisão. E aí eu pergunto, para você, o que é estatística? Como a estatística se apresenta no seu dia a dia? Como o conhecimento de estatística afeta o seu cotidiano? Como é possível entender fenômenos das ciências humanas utilizando o conhecimento de estatística? Dê exemplos. Como os conhecimentos de estatísticas podem contribuir para a melhora da sua vida e da vida da sua comunidade? Tem outras coisas também que a gente pode ver, de estatística, que são interessantes. Enfim. Então a gente vê com isso, a gente pode ver a importância da estatística na nossa vida, a importância de conhecer, saber o porquê usar. Você tem que entender assim, você pode ser de qualquer curso, você pode ser de pedagogia, pode ser de psicologia, e aí pode ser de outros cursos também, de exatas. Você vai precisar, porque sempre é necessário utilizar para chegar a algumas conclusões, e a utilização da estatística, ela propicia assim que você perceba bem melhor como é que aquele fenômeno vai acontecer. Na próxima aula, a gente vai tratar de alguns assuntos que são pertinentes a algumas contas. Vamos começar a introduzir esses assuntos que são pertinentes a algumas contas. Nessa aula, o que eu preciso que você faça? Que você chegue em casa e comece a pensar onde você poderia incluir a estatística na sua vida para que ela melhore. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você começar a anotar os seus gastos diários. E aí fazer uma estatística de para onde, o que você está gastando, como você está gastando. Você fazer anotações do que você come. De repente você quer melhorar a sua saúde, quer perder peso. E aí você anotar o primeiro passo, anota e vê se está se alimentando demais para um lado ou para outro. São dois exemplos simples seus, dá para fazer outros, certo? E é isso, gente. Então, tamo junto, até a próxima aula. Muito obrigado.